Olá, fala meu povo, muito boa tarde. Nossa aula de hoje é sobre registro pedagógico como ferramenta de acompanhamento da aprendizagem. Putz, que nome longo, mas é bem simples. Independente da etapa, da modalidade de ensino em que a gente trabalha, etapa, modalidade, faixa etária, a gente precisa de utilizar de recursos para que a gente consiga evidenciar e acompanhar todo o processo de aprendizagem do nosso aluno. O que é muito importante ressaltar, meninas, é que esse acompanhamento, esse registro pedagógico, ele precisa ser feito de uma maneira profissional, de uma maneira efetiva. A gente precisa entender esse registro como fundamental, como um documento mesmo. Registro pedagógico não é a chamada que vocês fazem, ou o diário de classe, seja diário físico ou eletrônico, isso não é um registro pedagógico, tá? Lógico, mas não é desse registro pedagógico que nós vamos tratar. O registro que nós vamos tratar aqui na aula é aquele registro que acompanha o processo de aprendizagem, é aquele registro que acompanha o seu trabalho dentro de sala de aula ou o meu trabalho como coordenadora pedagógica. Então, é importante dizer para vocês, meninas, que existe um registro pedagógico para acompanhamento da aprendizagem dos alunos e o registro pedagógico que é feito para o acompanhamento, para o planejamento das aulas do docente. Por exemplo, quando vocês fazem o plano de aula de vocês, eu fazia semanalmente, semanários. Eu utilizava como se fosse um roteiro, uma agenda, e lá naquela agenda era roteirinho, é como se fosse a rotina. Não era o meu planejamento de aula, porque lá não estava claro os meus objetivos de aprendizagem. Então, eu usava aquilo como um roteiro. Mas aquele instrumento também servia para mim todos os dias, a hora que terminava a minha aula, que meus alunos iam embora, antes de eu trocar de período, eu sentava com aquele roteiro e eu fazia evidências do que aconteceu durante o dia. Então, um exemplo, no Maternal 2, eu tinha um aluno que estava com um processo de dificuldade da fala no Maternal 2. E aí, naquele dia, contando a história dos três porquinhos, ele pronunciou uma fala, ele conseguiu verbalizar o seu sentimento. Eu fazia daquele instrumento um registro pedagógico. Por quê? A gente tem muito aluno, principalmente as professoras que trabalham especialistas em disciplina, em letras, que atende um monte de sala de aula. Se a gente não utilizar o instrumento do registro pedagógico, as informações importantíssimas sobre o seu aluno, eles se perdem, certo? Então, primeiro eu gostaria de ressaltar para vocês sobre a importância de uma agenda de rotina. Tenham rotinas, meninas, nunca comecem o dia de vocês, a aula de vocês, sem saber o que será trabalhado naquele dia. Vocês precisam ter listado tudo que vocês precisam cumprir, quais são os acontecimentos do dia. Isso é para nortear, para não gerar ansiedade. As meninas que trabalham na educação infantil, o quanto a gente fala da importância do quadro de rotina. Quando eu tenho muito claro, quando eu sei o que vai acontecer ao longo do meu dia e tudo que eu tenho para cumprir, eu não me perco nos meus afazeres e eu não tenho um sentimento de ansiedade, eu tenho clareza do caminho que eu preciso trilhar durante aquele dia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, como de costume, para a gente dar continuidade a essa conversa sobre o registro. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, bora lá. Então, qual é a tarefa número 1 da aula? Todas vocês já assistiram uma aula comigo. Então, primeiro de tudo, façam um check-in. A professora sai da média, somos grão de areia. E aí eu dividi o registro em algumas fases. A primeira fase do registro é a observação. E nós vamos falar da observação ao longo da aula, aquela observação de aula intencional. Eu que trabalho na coordenação, trabalhei já na educação infantil, no fundamental, ensino técnico, cursos livres e agora ensino médio. É muito frequente olhar no planejamento de aula dos professores que eu coordenei, na parte de avaliação, eles colocarem a avaliação da aula é observação.
é um instrumento maravilhoso para o acompanhamento da aprendizagem, mas a observação do quê? A observação como avaliação, como fase de um registro pedagógico, de uma evidência pedagógica, ele precisa ser muito claro, muito intencional, precisa saber muito bem o que está sendo observado. A segunda fase do registro é registrar. Então, eu observo, um observar intencional, um observar efetivo, eu registro. A partir daquele registro, eu faço análises e reflexões, e a partir dessas reflexões, eu faço um replanejamento. É um ciclo, tá? O registro, ele é um dos diversos tipos de suporte à documentação pedagógica, é aquilo que eu falei. Existem outras formas de registro. O diário de classe é um registro pedagógico, mas ele não é um registro qualitativo. Embora vocês coloquem, dependente da escola, minimamente os itens que tem num diário de classe, é o que foi trabalhado naquele dia. Alguns trazem o objetivo, mas enfim, ele não é um documento, esse registro, ele não é um repertório rico de qualidade. Ele atesta, ele registra, de fato, um acompanhamento mais quantitativo desses alunos. E a documentação pedagógica, ela ajuda a contar a história da aprendizagem dos nossos alunos. Nós temos uma aluna na nossa turma que trabalha, ela está implantando, né, na sua escola, ela fez uma educação disruptiva, ela saiu do modelo convencional e tradicional, e ela está trabalhando com uma metodologia, né, uma concepção pedagógica da pedagogia de projetos, que dá autonomia para os nossos alunos, que não olha o aluno como um ser passivo, mas ativo, que não usa das provas como instrumentos avaliativos. No caso dela, essa importância do registro pedagógico, ele é ainda mais forte, porque precisa ter um acompanhamento muito personalizado e muito individualizado desse aluno. A gente tira a padronização, tira o padrão e vai para o individual, para a individualidade do aluno. E aí, como é que, diante de toda a complexidade de uma rotina escolar, como é que eu acompanho a evolução de um aluno se eu estou olhando no seu individual? Então, o registro, a documentação pedagógica, ela fica ainda mais importante. A documentação pedagógica, ela tem como objetivo não apenas registrar os vários momentos de desenvolvimento das crianças, mas ser um dossiê do professor acerca do processo pedagógico de forma ampla, podendo construir-se uma reflexão a respeito da sua prática cotidiana. É isso, é um dossiê. É um dossiê do ato intencional, do ato educativo do professor, mas é um dossiê também dos alunos no seu acompanhamento de evolução. Quando eu dei aula no Maternal 1, chamava Infantil 1, Fase 1, que era no objetivo, sistema apostilado, naquele ano, era o meu primeiro ano em sala de aula, eu estudei muito sobre a criança daquela faixa etária, criança de 2 a 3 anos. Eu era apaixonada. Se vocês me perguntarem a sala que eu mais gosto de dar aula é Maternal 1 e Maternal 2. E o que eu fiz? Eu comprei um caderno de 10 matérias, como eu estava estudando muito sobre as fases do desenvolvimento, sobre as características da criança daquela faixa etária, eu fiz um diário de bordo. Cada matéria era o nome de um aluno. E aí, as evidências que eles me apresentavam, que eu conseguia confrontar com a teoria que eu estava estudando, eu fazia registros, eu tenho isso até hoje. Eu consegui, ao fim de 12 meses, né, de um ano inteiro com eles, ver a evolução. E, na ocasião, eu fiz como se fosse um relatório de cada aluno e apresentei aos pais. E foi muito lindo, porque tinha detalhes, né, tinham minuciosidades e particularidades de cada um deles. Os pais ficaram apaixonados. Lógico que não estou dizendo que vocês precisam fazer isso, gente. Eu estava no começo da minha profissão, eu só dava aula nesse período, no outro período eu era estagiária, mas eu não tinha aquele peso, né, aquela responsabilidade de ter outra sala de aula em outro período, e no fim de semana eu só tinha um namorado, consegui me organizar para fazer essas coisas. Só quis contar para vocês como uma riqueza
como uma dica não, como uma evidência do quanto é rico esse registro pedagógico. Os registros, eles não têm obrigatoriedade de serem feitos diariamente. Eles devem ser feitos pelos próprios professores em forma de narração. O conteúdo da narração é de forma livre e espontânea. Assim, o registro deve ser uma reflexão da própria prática de ensino. Meninas, não tem obrigatoriedade de ser feito diariamente, mas o que acontece? Existem registros que exigem da gente um detalhamento mais refinado. Se eu der uma semana de aula e no fim de semana eu for fazer o registro, for fazer a documentação pedagógica de algo que aconteceu na segunda-feira, muito provavelmente eu vou perder muitos detalhes. Então, o que eu sugiro? O registro mais qualificado, essa narrativa. Se vocês quiserem deixar para fazer em um período mais tranquilo da semana, ok, mas não deixem de diariamente colocar na rotina, aquele registro de rotina que eu falei, pontos importantes que aconteceram naquele dia. Então, o Joãozinho, ele emitiu um som, nananã, registrem, porque vocês vão se esquecer do detalhamento, ok? Registro e documentação, como ferramenta de acompanhamento da aprendizagem, e não do professor. O registro e documentação do docente, né, ele representa muito mais que um roteiro de aula, aquilo que eu falei, não é só uma rotininha, né, ou uma enumeração das atividades que serão desenvolvidas. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, permitindo aprimorar o trabalho diário e adequá-lo com frequência às necessidades dos alunos. Por que eu trouxe esse trecho? Lá no início que eu mostrei as fases do registro, essa fase de reflexão sobre a prática, ela é fundamental para que vocês pensem nos próximos passos do trabalho de vocês. O documento de registro da prática pedagógica do docente, ele proporciona essa reflexão sobre a ação. É ação, reflexão e ação, essa praxis, ok? E sobre a aprendizagem? Para falar de registro do processo de ensino e aprendizagem, eu não posso deixar de falar sobre observação. Peraí, deixa eu voltar que eu esqueci uma coisa. Tá vendo ali embaixo que eu coloquei para vocês anexo, o protocolo de observação? Eu deixei nessa aula, lá embaixo vocês encontram um monte de materiais extras, vídeo para assistir, reportagem para ler e alguns materiais que eu compartilhei com vocês no meu dia a dia. Eu deixei um protocolo de observação, ele é muito legal. No fim da aula eu minimizo e vou lá mostrar o documento. Ele é muito legal porque ele é como se são só 3 itens que vocês respondem para falar dessa documentação, para refletir o que você pode colocar nessa documentação da prática docente. São reflexões do que você observou, quais pontos vocês identificam como importante, e embaixo tem, assim, sínteses de encaminhamentos didáticos. Então, após a reflexão da observação que eu fiz, que encaminhamento didático que eu dou para a minha prática docente? Será que eu preciso ler um pouco mais sobre mediação? Será que eu preciso ler um pouco mais sobre as fases do desenvolvimento? Então, eu deixei esse modelo para vocês sobre o protocolo de observação do seu trabalho, do registro do seu trabalho. E aí, voltando para a aprendizagem, eu não tenho como falar sobre registro da aprendizagem sem falar da observação, porque 95%, 98% dos registros, eles partem de uma observação, mas essa observação ela tem que ser muito profissional, ela tem que ser muito intencional, ok? Então, o que eu devo observar na minha aula, né, na sala de aula, no meu contexto educacional, para um registro pedagógico qualificado? Eu tenho que analisar os conhecimentos prévios que os meus alunos têm. Nossa, Sara, mas o que é isso? É um TCC a cada registro? Não, gente. São pontos importantes que vocês devem se atentar. Então, no registro pedagógico de hoje, da nossa aula aqui, que conhecimento prévio que será que vocês tinham sobre registro pedagógico? O que mais eu devo observar? Eu devo observar a atividade, as situações de aprendizagem que foram propostas, as interações aluno e aluno,
as interações docente-aluno, quais são os materiais e os recursos didáticos que foram oferecidos, isso é um ponto importante para refletir e registrar. Como que estava a organização do espaço? O espaço estava coerente com a minha proposta pedagógica naquele momento? Eu fui falar sobre dinâmica, sobre conexão, sobre trabalho em grupo e coloquei os meus alunos sentados em fila, cada um na sua carteira? Isso precisa ser observado. E como foi avaliado? Também deixei um roteiro de observação para vocês. Gente, esse roteiro, juro, esse roteiro eu posso vendê-lo de tão rico que ele é. Eu construí ele ao longo dos meus anos como coordenadora pedagógica. Eu construí ele como um roteiro para eu fazer observação do registro, observação da aula do professor. Só que eu sempre faço essa observação, qualquer hora eu conto para vocês, com um olhar muito parceiro. Eu não vou com um olhar de julgamento. Quando eu vou para observação de aula, eu tenho esses protocolos que eu direciono o meu olhar, é como se fosse um checklist, para a hora que eu for conversar com o professor, eu não ter uma fala de julgamento, uma fala subjetiva, eu estou falando de algo concreto que aconteceu, e sempre com um olhar de parceria e não de punição. Então, esse roteiro de observação, meninas, eu vou puxar a orelha de vocês se vocês não usarem esse material para refletir sobre a prática e registrar o que é a aula de vocês, beleza? Se vocês quiserem, gente, utilize esse checklist, porque tem um campo sim e não. Esse pode ser o registro de vocês inicialmente, ele não é uma narrativa, mas ele vai começar a startar em vocês uma análise mais reflexiva de ponto importante das aulas. E aí, partindo dele, futuramente, vocês vão treinando essa narrativa desse registro. Construção de um registro. Então, eu falei desse protocolo, eu falei da observação, que ela precisa ser intencional, ela não pode ser subjetiva, coloquei para vocês o que deve ser observado. E aí, quais são os tipos de registro que a gente, ferramenta mesmo, prática, que a gente pode utilizar para evidenciar esse processo de aprendizagem, para evidenciar o processo de aprendizagem dos meus alunos ou evidenciar o meu trabalho? Então, dei algumas dicas. Atividade individual de internalização. O aluno ele desenvolve imediatamente após a sistematização de determinados conceitos ou procedimentos. Isso cabe para qualquer faixa etária. Para as crianças pequenininhas, isso pode ser um desenho, pode ser um registro espontâneo do que foi trabalhado. Então, nós trabalhamos noções espaciais e temporais, de longe e perto, ontem e hoje e amanhã. Peça para o aluno fazer uma escrita espontânea, um desenho espontâneo sobre o que ele entendeu sobre isso. Então, é uma atividade individual de internalização, e ele pode compor o portfólio do registro de aprendizagem. Você pode criar registros individuais, registros coletivos e registros que são seus, tá? Existem esses 3 tipos. Geralmente, o individual, ele é mais refinado, mas é importante que você tenha o coletivo e o do meu trabalho eu sempre fiz junto, porque é como se eu tivesse um currículo desenhado da faixa etária que eu dei aula, mas com riqueza, com evidências, e não só com aulas que eu dei. Construção de mapa mental. Eu coloquei aqui para vocês, também nos anexos, uma dica de ferramenta online gratuita que dá para fazer construção de mapa mental, como nós estamos no remoto. No presencial é só dar um A3, um A4, uma cartolina, enfim. O legal do mapa mental, meninas, é que dá para ele ser feito coletivo, dá para ele ser feito individual, e visualmente o aluno consegue organizar sequências de raciocínio do que ele aprendeu, beleza? Então, tem por objetivo demonstrar a articulação dos conceitos pré-existentes com os novos, por meio de desafios que sejam significativos. Para eu voltar aqui, não perder o fio da meada, por que a gente está falando disso tudo, meninas? Porque se a gente está falando de registro pedagógico para acompanhamento da prática pedagógica, eu estou falando de documentação, estou falando de evidências. E para que esses registros sejam ricos, eu estou apresentando para vocês ferramentas, estratégias para compor esse registro, esse portfólio, esse acompanhamento, seja individual, coletivo, ou seja do seu trabalho.
Fotografia. Cara, a fotografia não tem como fazer um registro pedagógico contínuo se eu não tiver, ao longo desse portfólio, fotografias. A fotografia, ela evidencia muito o processo de ensino e aprendizagem. Ela é uma linguagem que comunica o olhar, revela a sensibilidade do momento, revela a criatividade, a estética e os repertórios que habitam o interno de quem produz. Tem sido muito utilizada como uma forma de documentar os processos de aprendizagem. A fotografia, ela deve compor os registros, ok? Diário de bordo. O diário de bordo permite ao aluno registrar e organizar individualmente informações e conhecimentos construídos ao longo do seu processo. Trata-se de um registro pessoal, realizado em suporte físico ou digital, que poderá ou não ser compartilhado. O diário de bordo não tem como objetivo avaliar o desempenho. Eu coloquei ali embaixo para vocês o Blogger, é um site para criação de diário de bordo, seria um blog, que é muito, muito, muito intuitivo para o aluno fazer o portfólio dele. Também lá embaixo tem os links. O diário de bordo, meninas, ele pode compor o registro, ele pode ser um dos itens, mas ele pode ser o próprio registro. E aí, dentro do diário de bordo, vocês vão colocando essas outras evidências. A fotografia, a escrita espontânea, colagens, enfim. O quadro de inspiração, entregar uma folha, uma cartolina, para que ele, ao fim da aula, aquela escrita espontânea que a gente falou que poderia ter sido feita, poderia ser feita, o quadro de inspiração também é um registro. Ele vai colocar colagens, desenhos, fotos, imagens, escrita, recorte, enfim, dá para fazer um monte de coisa. E esse quadro de inspiração é um registro, é uma evidência aquela culminância daquele processo de ensino e aprendizagem e pode compor este portfólio. O próprio portfólio, eu trouxe essa foto porque essa foto é uma das mais comuns dos portfólios, principalmente de portfólios individuais, tá? Sara, eu defendi no meu MBA a monografia que falava Por onde anda a educação infantil, a desvalorização da infância em escolas que trabalham no sistema apostilado. Eu, Sara, gosto muito de trabalhar com portfólios ao invés de trabalhar com apostilas, mas isso exige do professor, da escola, do corpo docente, da comunidade, uma maturidade, um profissionalismo muito grande para que não fique pobre o processo de aprendizagem desses nossos alunos. Mas o portfólio, gente, ele é o melhor portfólio, diário de bordo, eles são as melhores ferramentas para o registro de toda a evolução pedagógica, ok? Quais são os erros mais comuns do registro? Deixar para a última hora. Então, você só usa lá aquela rotininha que eu falei, e aí no fim do bimestre é a hora de fazer a reunião de pais, apresentar para os pais tudo que foi trabalhado, ou para os próprios alunos, ou para a equipe gestora, e aí você não tem nada para apresentar, você sai correndo, fazendo uma narrativa, montando o seu semanário, o seu planejamento de qualquer jeito. Não pode, gente. Faz parte da carga horária de trabalho do professor o planejamento, o fazer intencional e o registro da prática pedagógica. Não dá para a gente pensar hoje na realidade do dia a dia, no emaranhado de complexidades que uma sala de aula traz, eu não ter um acompanhamento do meu trabalho, seja físico, virtual, mas eu tenho que ter um registro. E o registro não é, de novo, o diário de classe. Não realizar logo após as aulas, então é aquilo que eu falei. Ele não precisa ser feito diariamente, aquela narrativa, aquela coisa mais grossa, mas minimamente os itens importantes daquele dia tem que ser feito o registro. Qual é um outro erro? Não ter foco e olhar direcionado nas observações, já falamos sobre isso, no que deve ser observado, eu estou deixando a ferramenta para vocês. E ter olhares viciados, é muito errado isso. Olhares viciados no sentido de julgamento, um pré-julgamento sobre o que eu estou observando, e não ter um instrumento, não ter uma ferramenta. Então, retomando aqui com vocês,
Utilizem de ferramentas diferentes e pensem no registro em 3 dimensões: registro do trabalho docente, que é o seu registro, a sua reflexão sobre a ação; registros coletivos, que pode compor o seu registro da prática docente; e registros individuais, que é o portfólio, o diário de bordo, é o dossiê da vida de cada um dos alunos, beleza? E aí, eu vou falar por último sobre capricho desses registros. Em qual mesa você se sentaria? Na mesa da esquerda ou na mesa da direita? O registro, meninas, ele precisa ser bem visto, ele precisa ser bem apresentado, ele precisa ser bem bonito. Ai, Sara, nossa, mas... E bonito, gente, eu não tô falando bonito de tudo arrumadinho, feito por vocês, digitadinho no Word, não. Eu acho lindo, lindo, portfólios que tem recorte do aluno, que tem desenho, que tá sujo porque caiu tinta, que tem pedaços de galinhos e folhas de árvore, que tem uma carta do próprio aluno, uma selfie falando de alunos maiores, mas ele precisa ser bem organizado e estruturado. Não pode ter tudo solto, sem coerência, sem o pai bater o olho e entender, sem o aluno olhar para o próprio portfólio e entender. Daqui 3 meses ele vai olhar e falar, gente, mas por que eu registrei isso aqui? Ele precisa estar organizado. E eu coloquei um vídeo para vocês assistirem do Cortella, também nos links, sobre capricho. Deixei como leitura complementar 2 reportagens curtíssimas, viu, gente? Para vocês refletirem sobre possibilidades de registro pedagógico agora para as aulas remotas, tá bom? Deixei essas 2 dicas e coloquei dois artigos, 2 livros que eu encontrei que são interessantes para o trabalho de vocês, mas não fala de registro, tá? É que como eu tenho muito PDF de muitos livros, aos poucos, durante as aulas, eu vou compartilhando com vocês. Então, antes de fazer o nosso check-out, quem não fez o check-in, faça o check-out, eu vou mostrar para vocês onde fica o material que eu disponibilizo para vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Nossa, duro que minha internet é lenta. Mas vai dar certo. Quero mostrar para vocês onde ficam os materiais que eu compartilho. Quem quiser correr aí o vídeo, depois procura lá. Corre o vídeo, não precisa ficar me olhando e esperando eu abrir, tá? Corre o vídeo, vai só para o fim do vídeo. Porque eu não vou cortar a aula, tá? Tcharam, tcharam. Conteúdo, bora lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tcharam, tcharam. Aqui, registro pedagógico, vamos abrir. É isso aí, meninas. Então, aqui, vocês vão encontrar a minha aula, que é essa aqui que eu estou fazendo agora, ela vai aparecer aqui daqui a pouco. Ó, rolando aqui do lado, tá vendo, ó? Leitura complementar. Aqui estão as reportagens que eu deixei, ó, registros e documentação em tempos de pandemia, 7 passos para registrar aulas remotas, o Blogger, que é aquele material, aquele link para vocês construírem o diário de bordo digital, que seria um blog do aluno, o vídeo que eu falei para vocês sobre capricho do Cortella, mais abaixo, o protocolo de observação, que é o checklist da reflexão sobre a aula de vocês, o roteiro para vocês refletirem sobre a observação da sua prática docente, e aqui o PPT da apresentação da aula, os slides, belezinha? Então é isso, meninas.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar a aula. Um grande beijo. Até a próxima e vamos